Olá, amados e queridos do Pai. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que país você está, se é Japão, Estados Unidos. Se for Estados Unidos, é 1 hora a menos. Se for Japão, estamos aí em 7 horas da noite. Se for Portugal, estamos aí 4 horas à frente do horário do Brasil. Quero dizer para vocês que essa semana foi uma experiência muito forte que eu vivi com Deus. Não só na minha saúde, mas em todos os sentidos de estar mais presente na minha intimidade com o Senhor. Existem algumas guerras que nós enfrentamos que a gente nunca vai entender. Mas é nelas que a gente aprende a ser mais forte. Existem caminhos que representam fuga, frustração, confusão, mas que se tornam um palco do reencontro com Jesus. A jornada de Emaús não é sobre 2 discípulos, tá? Nós vamos ministrar hoje. Não é sobre esses 2 discípulos que desistiram, mas é sobre Cristo, que não desiste, de quem ainda está caminhando, mesmo que seja na direção errada. Ele aparece no ritmo de quem está cansado e pergunta sobre dores que ninguém escuta, reacende corações que já tinham se apagado e devolve as pessoas para os seus lugares que elas achavam que nunca mais conseguiriam voltar. Essa ministração, melhor dizendo, esse culto, é para quem ama Jesus, mas está tentando lidar com a vida real. Ministério, casa, família, relacionamentos, pressões emocionais, quebrantos internos. Esse culto, essa ministração é para quem continua andando, mesmo confuso, porque quando o coração começa a arder de novo, a direção muda. E Jesus, ele se revela no partir do pão, não no barulho do caminho. Hoje o céu, ele te devolve para Jerusalém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui, que se inscreveram no meu canal. Meu não, esse canal é de Jesus. Ele tem me ensinado tanto. Por tantos anos, eu procrastinava as coisas que Deus tinha na minha vida. E eu aprendi, através da minha história, no silêncio, sozinha, sem que ninguém me ensinasse por onde eu teria que andar, por onde eu teria que parar. Tive amigos, tive colegas, tive pessoas próximas e até distantes, mas nenhuma delas trouxeram o alento que Cristo me trouxe. Em período de dor, de luto, não vivido, em período de sufocamento externo, interno e também de vários diagnósticos que não foram concluídos, mas que foram trago a médicos que me assustou muito no início e que trouxe muita dúvida para muitas pessoas. Iniciando aqui um pouquinho sobre o meu testemunho, acho importante. Para quem não me conhece, apenas se inscreveu no canal, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar quando o caminho confuso se torna lugar de encontro. Jesus aparece para quem caminha, mesmo sem entender. Essa palavra, quando eu a li, eu parei um pouco para tentar entender. E livro de Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35, tá? Eu quero trazer essa palavra porque Deus tinha me tocado muito forte no coração. Na realidade, eu pesquisei vários temas. Hoje a gente tem aí várias ajudas aí dentro da internet, glória a Deus. Mas nenhum é mais completa que a nossa Bíblia, né? Eu louvo a Deus por isso. E
a gente aprende todos os dias. Livro de Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35. Eu não vou ler todo, mas eu queria muito ler. Mas vai se estender muito o áudio. Capítulo 24, versos 13. Estou aqui abrindo a Bíblia ainda, gente. Glória a Deus. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo o nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui. A gente vai estender muito. Tem muita coisa para vocês aprenderem, segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, ele não abandona os discípulos cansados, né? A presença dele chega antes da resposta dele. É impressionante. O que a gente aprende aqui, dentro de tudo isso, é que esses homens caminhavam para Emaús porque aquilo que eles tinham sonhado parecia ter acabado. E muitos de nós, dentro da nossa convivência humana, também estamos caminhando para lugares que nunca foram nosso destino original. Eu nunca pensei em ser uma escritora, mas os sonhos de Deus sempre foram maiores que os meus. Eu sempre gostei de escrever. Haviam promessas. Muitos profetas haviam chegado em mim e falado que eu escreveria livros. E realmente eu estou com 18 livros. 18 livros prontinho. 15 estão dentro da Amazon e um escrito. Nós caminhamos para longe de Jerusalém. Para longe da promessa. Para longe daquilo que Deus nos mostrou um dia. Porque nós ficamos cansados de esperar. Cansados de tentar, cansados de dar certo enquanto tudo parece desmoronar. Como assim, pastora? Esses homens, eles andavam falando sobre Jesus, mas falando mais sobre a dor do que a glória. E isso acontece quando o coração, ele sente demais. Até o que nós sabemos de Deus fica soterrado por aquilo que nós sentimos como urgente. O ministério, ele não acaba por falta de fé. O ministério acaba por excesso de feridas. Famílias que não se quebram porque Deus não está lá. Mas que as pessoas não sabem o que fazem com o peso das suas próprias expectativas frustradas. Relacionamentos, eles não morrem pela falta de amor,
mas pela falta de clareza emocional. E os discípulos de Emaús representam essa geração que ama Jesus, mas está cansada, desapontada, confusa. Eles não são incrédulos, tá? Eles são feridos. Eles não são rebeldes, eles são frustrados. Eles não são frios, eles são dispersos. Eles não desistiram da fé, mas desistiram da esperança. E quando alguém desiste da esperança, automaticamente começa a andar na direção errada. Porque eles se afastaram de Jerusalém, corrigindo aqui, tá, queridos? Porque Jerusalém era o lugar da promessa, mas também era o lugar da dor. E às vezes o ser humano, ele faz isso. Ele foge da promessa, amém? Para fugir do sofrimento que viveu dentro dela. Sair do ministério porque já foi ferido. Sair da igreja porque já foi decepcionado. Sim, existem casos e casos, tá? Eu tenho casos aqui que foi necessária a saída de pessoas de dentro de um ministério. Porque tem ministério que é só o sangue de Jesus Cristo. Não são todos. Porque eu também sou pastora. E eu entendo muito bem o que é o ministério e o que é zelar pela vida de ovelhas. Queridos, sair de relacionamentos porque ali doeu demais, sim. Sair da família emocionalmente porque não aguenta mais, é errado? Não. O peso das tensões nos ensinam muito. Jesus aparece. Ele não aparece para corrigir imediatamente. Ele não aparece para dar bronca. Ele aparece porque ele conhece a linguagem dos que caminham cansados. Ele aparece porque ele sabe que há processos que não se resolvem com doutrinas, mas com presença. Há dores que não se corrigem com explicação, mas com companhia. Há lágrimas que não cessam com respostas, mas com alguém que caminha ao lado de Jesus. Jesus, quando chega perto, ele se aproxima, mas não força o reconhecimento, mas ele não força ali o reconhecimento. Porque Jesus, ele não invade. Entenda aqui os corações, tá? Para aqueles que não querem aceitar Jesus porque acham que não é hora. Jesus, ele acompanha, mas ele não exige confissão imediata. Jesus, ele pergunta o que vocês estão conversando. Ele quer ouvir, mesmo sabendo de tudo. Jesus, ele quer que você siga. Mas ele também quer ouvir de você. Jesus, ele precisa ouvir de você. Mas por que, pastora? Porque ele quer ver você se esvaziar. Eu nunca vi, olha que eu já participei muito, hein? Eu nunca vi um número de terapeutas tão forte no Brasil. Terapeutas de tudo que é jeito, meu Deus. E eu sou terapeuta cristã, psicanalista clínica. E faço vários cursos. Hoje, alguns eu ganhei, para a glória de Deus. Eu sou grata a Deus. E outros eu aprendi. Outros cursos eu aprendi através daquilo que o Senhor tem me ensinado. Outros cursos que eu fiz. Jesus, ele sabe que há processos que não se resolvem com doutrina, como aqui havia dito. Há dores que não se corrigem com explicação, mas com companhia. Há lágrimas que não cessam com resposta, mas com alguém caminhando lado a lado. Jesus, ele chega perto, ele se aproxima, mas ele não força o reconhecimento. Porque Jesus não invade, ele acompanha. Ele não exige confissão imediata. Ele pergunta. Sabe, queridos, Jesus, ele quer que você diga o que está
te rasgando por dentro. Não porque ele precisa ouvir, mas porque você precisa se esvaziar, como aqui foi dito. Ah, pastora, por que repete? Queridos, nós precisamos entender, sabe, que o que nós passamos não nos define. O que eu espero não vai me definir como pessoa. Mas o que eu sinto, sim. Aí você vai dizer, Jesus vai dizer: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós esperávamos. Essa frase define muito os lares hoje, né? Eu esperava que meu casamento fosse diferente, depois de já casada. Eu esperava que o meu filho estivesse mais perto de Deus. Ele nasceu, cresceu dentro dos caminhos, mas se afastou. Não é culpa sua. Aí você fala: eu esperava que a família fosse mais unida. Eu esperava que o meu ministério tivesse avançado. Eu esperava que a minha vida tivesse mais organizada. Mas o problema não é apenas a dor, é a distância entre o que esperávamos e o que vivemos hoje. Porque muitas coisas você culpa a Deus, você culpa a situação, você quer culpar o pastor, você quer culpar a igreja, você quer culpar todo mundo. Mas você não se olha, você não se vê. Que muitas coisas precisam mudar, não é através do tempo lá fora, é através de você. Perdão. A esperança daqueles homens não morreu porque Jesus não falhou, queridos. A esperança daqueles homens morreu porque a forma que eles imaginavam não aconteceu. Isso acontece conosco. Nós não ficamos frustrados com Deus, nós ficamos frustrados com o roteiro que nós montamos sem perceber. E Jesus, ele começa a caminhar com aqueles homens, mesmo que eles não o reconheçam. Isso mostra que a convivência humana, às vezes Jesus está presente onde ninguém percebe. O casamento machucado que está lá, a mãe cansada que está lá, a liderança ferida está lá. Ele está no ministério, mas parece estagnado. Ele está lá, na família quebrada. Ele está lá. E Deus está falando sobre as escrituras hoje, que o nosso coração muitas vezes arde. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O coração sente antes da mente, queridos, compreender. As épocas em que você não entende nada, tem época que a gente não entende nada, mas a gente vive, a gente sente algo queimando, a gente sente que ainda não acabou, a gente sente que Deus está perto, a gente sente que há algo vindo, a gente sente porque a gente não consegue explicar, mas a gente sente. Jesus, ele faz com que quem vai embora, ele faz como quem vai embora, porque ele nunca força a permanência. Ele permanece onde é convidado. E muitos dizem assim: Jesus, fica conosco. No momento em que Jesus, ele está conosco, ele se revela no meio de nós. E nem sempre ele se revela, porque há coisas que Deus só revela na intimidade. Há entendimento que só chegam quando você para. Isso. Você deixa a correria sentar, você respira, e aí começa a abrir o espaço na tua mente e você começa a entender a sua rotina, o seu lar, a sua agenda, o coração. E aí é quando ele parte o pão que vem quem ele é. Porque a convivência humana, muitas vezes, a revelação vem do partir.
partir expectativas, partir o orgulho, partir o silêncio, partir doações emocionais. Na mesa, ele some. Não porque foi embora de verdade, mas porque agora eles já sabem o caminho. E quando os olhos abrem, os pés voltam. Eles voltam para Jerusalém, voltam. É um ato de coragem espiritual, queridos. Eles voltam para o casamento com uma postura. Eles voltam para o ministério com outro coração. Eles voltam para a igreja com maturidade. Sabe, a cura, o discernimento. Jesus, ele se revela quando você escolhe Deus, você escolhe estar alinhado na direção de Deus. Deus permitiu que Emaús fossem o fim, porque Jerusalém era o propósito. Há pessoas vivendo em destinos emocionais que nunca foram o plano de Deus, só foram fuga. E Deus hoje te diz: eu apareço para quem caminha mesmo confuso. Eu me revelo para quem não parou. Eu acendo o coração antes de abrir os olhos. Eu caminho com quem explica a dor. Eu volto. Eu volto a quem está, a quem já tinha destino. Eu restauro quem achava que tinha acabado. Queridos, aqui este culto não fala de nós. Ele não fala de nós. Gente que ama Jesus, ele não fala de nós. Gente que ama Jesus, mas às vezes não entende o processo. Gente que não largou a fé, mas largou a esperança. Gente que não abandonou o olhar, mas cansou a caminhada. Gente que não se afastou do chamado, mas se afastou da motivação. Gente que não tentou permanecer forte, mas se viu fraco. Gente que não queria fugir, mas não sabia como ficar. E Jesus nos encontra aqui neste lugar. Este caminho onde você talvez não planejou estar, mas parou aqui no canal. Muitas vezes parece que no meio de tanta confusão emocional que as pessoas vivem, eu já vivi muita confusão emocional. A gente tenta esconder no meio da dor tudo que achávamos que ninguém via. E parece que no meio da caminhada a gente está levando um saco de cimento ou um botijão de gás. Vocês já pegaram um botijão de gás? É pesado? Então, Deus, ele não quer que você tenha medo da confusão. Ele não quer que você fique amedrontado ou conflituoso no meio disso tudo. Ele quer que você somente entenda os propósitos dele. Ele não rejeita a vulnerabilidade. Ele não rejeita a nossa vulnerabilidade. Jesus, ele não abandona. Ele não nos abandona quando a gente está quebrado, queridos. Porque ele caminha conosco, ele move, ele aquece, ele ouve, ele revela, ele transforma o caminho, ele ressignifica o destino, ele reacende o coração, ele nos devolve para Jerusalém, ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus diz que ele é o caminho. O Espírito Santo diz que ele caminha com você até que os seus olhos se abram. E ele diz para você nessa manhã: eu vou permanecer até que o seu coração entenda. Assim diz o Espírito Santo: eu revelarei até que a esperança ressuscite dentro de você, para o novo tempo, para o novo que eu preparei, porque eu sou teu Pai, para caminhar contigo mesmo confuso. E quando eu aparecer, nada vai ser igual. Aleluias. Queridos,
Deus hoje nos ensina tanto. E eu quero trazer a história desses 2 discípulos que eu trouxe aqui, que estão caminhando para Emaús. Eles não são 12 apóstolos, não são conhecidos, não são pregadores, não são líderes, não são famosos, são discípulos anônimos, que estão andando, conversando, tentando entender o que aconteceu. E Jesus foi crucificado, os planos que eles tinham parecem ter acabado. Há lembranças na mente, na dor, no coração, na confusão, como foi dito aqui. Eu já estou aqui já alimentada, mas o que me ensinou através desses homens é que eles caminham. E essa caminhada não é uma caminhada, ela não é uma caminhada de fé. Ela é uma caminhada de frustração. No meio dessa caminhada, dessa pesada, silenciosa, vamos trazer aqui um emocionalmente cansado, onde Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus, porque o rosto de Jesus está diante deles, mas os olhos deles estão fechados para a dor. Um ponto poderoso para você. Eles estavam confusos, mas não parados. Decepcionados, mas não estagnados. Eles não sabiam explicar tudo, mas eles continuaram caminhando, porque Jesus alcança quem ainda move os pés, mesmo quando não entende nada. Deus está falando aqui para pessoas. Queridos, esses discípulos não têm nome, não têm título, não têm destaque, mas têm dor sincera. Sabe o que mais admiro em Tomé, o discípulo de Jesus? A sua sinceridade. Tomé foi um homem muito sincero. Ele falava o que ele sentia. Eu estou ainda estudando o temperamento de cada discípulo, porque Jesus foi tão sábio, tão inteligente, que ele trouxe 12 discípulos, cada um com seu temperamento, que representa cada pessoa na face da terra. E ninguém observou isso, só eu. Jesus não anda no ritmo deles. Eles não lhes dá a revelação imediata. Ele não os corrige de forma dura. Sabe o que isso me ensinou? Me ensinou a ver com clareza. Jesus não atropela processos emocionais. Ele os acompanha. Tem pessoas que querem se livrar dos seus problemas o mais rápido possível e tudo tem o seu tempo. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Primeiro o coração queimou, depois os olhos viram. Então a revelação que começa por dentro antes de aparecer por fora. Há caminhos que não se explicam, mas Jesus revela. Porque a revelação profunda, ela sempre nasce em intimidade e não em movimento. Eu aprendi que, assim como esses homens que estavam indo embora de Jerusalém, mas quando Jesus se revela, eles retornam naquele mesmo instante. Porque quando Jesus abre os olhos, você volta para o centro do propósito. Quando Jesus abre nossos olhos, nós acordamos para tantas coisas. Quando Jesus tira as escamas dos nossos olhos, nós começamos a ver coisas que nos feriram, nos impactaram, que estavam em oculto, que estavam na nossa frente, mas a gente não via. Porque o caminho da confusão, ele pode ser o lugar onde o céu, ele decide te encontrar. Por quê? Porque naquela confusão que você não enxergava, é onde Deus te ensina a dar grandes testemunhos. Enquanto você explica a sua dor, Jesus está te preparando para uma grande revelação. Ei, você está caminhando sem entender, caminhando mesmo com dor, mas entenda, Deus está preparando
Mesmo você dizendo, estou aqui tentando juntar os pedaços. Jesus, Ele está ao seu lado hoje. Ele não te pede força, Ele te pede companhia. Ele não te exige respostas, Ele oferece a presença dEle para você. Então, que os seus passos cansados, que ainda não entenderam esse processo que você está vivendo, possa estar firme diante das promessas do Senhor. Não olhe para o Senhor de forma que você acha, mas acredite que os grandes mesmo, e maiores promessas, pensamentos, eles não são vistos no caminhar confuso. Eles são vistos dentro do caminhar com Cristo. O discernimento é uma brasa viva que acende o nosso coração, porque Deus em todo momento, Ele está conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vós. Quando o coração se acostuma com a mentira, a verdade vira libertação. Sabe? O dia em que Deus, Ele expõe a verdade, que você muitas vezes não quer ver, mas que há libertação. E Deus, Ele quer que nós vejamos. Ele quer que nós vejamos tudo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida. Não como uma situação que você não quer alcançar, que você diga, Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei como caminhar, mas Ele está ao seu lado, em todo momento. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pediu. Você não tem noção do quão grande é o nosso Deus. O quão grande é o nosso Deus. Sabe? Às vezes enganamos a nós mesmos que nós não entendemos. E Deus não se afasta de quem está tentando. Mas Ele quer que você continue. Sabe? Aborde o consolo do Senhor. Aborde o consolo dEle. Porque Ele toca em você nesta manhã. Deus é fiel na sua vida, amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção e um ótimo domingo.